O tema de hoje é vivendo as promessas e os milagres de Deus. Está aí, vivendo os milagres e as promessas de Deus. Todos nós temos milagres, todos nós temos promessas de Deus. Estarmos aqui já é um milagre. Nascer é um milagre. Respirar é um milagre. Tudo é um milagre. Mas eu quero ler o texto junto com você. João capítulo 9, versículo 1 a seguir. Nós vamos até o 7 até agora. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seguinte, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém. Nós acabamos de ler aqui uma passagem de um grande milagre. Jesus curando um cego de nascença. Nós lemos um texto onde, quando Jesus vê esse homem, os discípulos fazem uma pergunta. E nessa pergunta, revela como está o coração dos discípulos. A pergunta é: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta revela o nível de entendimento e o nível também de discernimento às coisas do reino de Deus. Porque eles estão ligando a cegueira, a enfermidade a um pecado. E os olhos dos discípulos são os olhos de quem procura culpado, de quem procura o erro. E eles perguntam somente isso: quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Eles estão diretamente olhando para o erro. Eles tipificam a pessoa, o cristão, que procura erro, que procura culpado, que por onde passa procura algo de errado para achar culpado. E Jesus então dá uma resposta: nem ele, nem seus pais pecaram. Ou seja, nem tudo que nós passamos de desafio, de lutas, é fruto do pecado. E Jesus manifesta isso dizendo: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero falar com vocês, e você repete comigo assim: Jesus não está procurando culpados.
Algumas pessoas vivem justamente achando que Deus é aquele que está sentado, e eu tenho falado isso porque a nossa tendência humana e pecaminosa e adâmica sempre vai achar que Deus está procurando o erro e pecado em nós para nos punir e nos condenar. Deus não tem filhos assim. Nós temos que entender que Deus está procurando homens e mulheres que aceitem Jesus como Senhor e Salvador e agora estão passando a viver como filhos, não como escravos. Jesus não está procurando culpados. Os discípulos fazem uma pergunta e Jesus logo responde porque conseguiu discernir o coração deles. E a pergunta é: como que você está vivendo? Como que você se vê? As dificuldades que você passa hoje, você será que não está se olhando e dizendo: onde é que está o pecado que eu cometi? Quem é o culpado? Enquanto nós procurarmos culpados, nós não vamos conseguir ter tempo para encontrar a solução. Enquanto nós procuramos erros e culpa em alguém, ou em nós mesmos, ou em Deus, você não vai ter discernimento para implantar e praticar a solução que Deus está te dando agora, por exemplo. Por algum tempo eu vivi, sim, todos nós temos essa tendência muito forte de culpar os pais, culpar o professor, culpar, enfim, o presidente. Por quê? Porque esse é um campo mais fácil de caminhar. Quando a gente acha um culpado, a gente está inconscientemente dizendo: viu, por isso que eu não consigo. Por isso que eu estou aqui acomodado. Por isso que eu estou aqui no vitimismo. Porque a culpa é do outro. A culpa é do meu cônjuge, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é de alguém. Não, queridos, quando a gente aceita Jesus, a gente para de procurar culpados e a gente começa a ter autorresponsabilidade. Mas pastor, de fato alguém me causou um trauma? Sim, então agora em Cristo você vai ressignificar isso. Porque não dá para viver a vida inteira procurando culpado ou se culpando. Afinal, Jesus nos salvou justamente para nos tirar da culpa e da maldição. Então diga comigo assim: a partir de hoje, pode ser com fé, a partir de hoje, eu não estarei mais procurando culpados. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. O que o inimigo mais quer são cristãos vivendo debaixo de punição, de culpa e maldição. Porque ele sabe que se a minha mente e a sua mente ficar ocupado com isso, não tem tempo para a gente desfrutar da graça, para a gente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. É um campo minado, onde cedo ou mais tarde a granada vai explodir. Mas existe outro campo, que é o campo da graça. É um campo onde nós podemos caminhar, onde nós podemos triunfar, porque a graça se manifestou salvadora. Porque alguém morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte e vive eternamente, por isso que nós podemos hoje desfrutar da presença do Pai por meio de Jesus Cristo. A nossa mente não está mais presa no pecado. A nossa mente não está mais presa na punição e procurando erros e pecados. A nossa mente está agora cativa à obediência a Jesus Cristo. Isso é fundamental para você ter uma mente saudável, para você ter um espírito vivificado por Deus. Não apenas no batismo, não apenas vir no culto, mas agora ter um secreto com Deus em paz. Como é que eu sei, pastor, se eu consigo viver a graça de Deus? Quando você está sozinho, quais são os pensamentos que mais prevalecem? É no secreto, por isso que Jesus diz: fecha sua porta, ora em secreto, e aquilo que eu ver, ouvir em secreto, eu vou recompensar. Em secreto, nossos pensamentos vão manifestar realmente como está o nível da nossa fé. É por isso que a oração é fundamental.
Se você quer saber como o seu espírito está com Deus, chegue em casa hoje, fique sozinho e tire 10 minutos em silêncio. Feche os olhos e peça: Espírito Santo, fala comigo. Os pensamentos, as vontades, tudo o que vier, é exatamente isso que durante o dia está no inconsciente, está no oculto, te impedindo de ouvir a voz do Espírito Santo. E aí pode vir pensamentos e mensagens para você liberar perdão, perdoar, para você, hábitos errados, enfim. Queridos, cuidado com o vício dos pensamentos. Existe um vício que poucos identificaram ainda, que é o vício de se preocupar, o vício de procurar erro, o vício de criticar, o vício de procurar culpado. Isso é maligno. Isso é uma falsa sensação de que eu sou religioso. Ou melhor, de que eu sou espiritual. Não, religioso faz isso. A maior alegria de um religioso é chegar em um lugar e achar erro, achar culpado. Mas quando vivemos no reino, nós estamos debaixo da graça de Deus. E aquilo que seria motivo para punir, vai ser motivo para manifestar a glória de Deus. Você quer saber o nível de misericórdia, o nível de intimidade com Deus que uma pessoa tem? É quando ela pode punir alguém, mas ela não pune. Ela manifesta graça e misericórdia. Como é que eu sei quando eu estou bem com Deus? É quando eu posso me vingar de alguém que me fez o mal. Mas eu estou tão cheio do Espírito Santo que não tem como sair o mal. Você está tão cheio do Espírito Santo que não tem como sair o mal, vai sair o bem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Hoje pela manhã mesmo, nós fomos a São Leopoldo, e aí, lá na estrada, quando eu fui entrar, eu esqueci de ligar o pisca, né? Quem não esqueceu? Atira a primeira seta. E aí um carro que estava atrás, né, ultrapassou e o cara saiu literalmente pela janela e xingou e fez um certo para mim. A Tati estava do lado, digo, abençoe. E por incrível que pareça, queridos, não me ativou absolutamente nada a não ser misericórdia. E sabe por que eu falo isso? Porque para mim é glória a Deus, é uma vitória. E quando ele fez, eu fiz assim. É assim mesmo que eu fiz, tá? Veio uma felicidade tão grande no meu coração, e eu sei que é a obra do Espírito Santo, eu não estou dizendo que eu sou, não. E eu sei que aqui tem muitos também que iriam agir da mesma maneira, se não melhor. Mas é isso que Deus quer fazer em nós. Ele quer transformar. E aquilo que seria motivo para fazer algo errado, ou até mesmo pecar, vai ser motivo para manifestar a glória de Deus. Seja no trânsito, seja em casa ou em qualquer situação. Então nós não temos mais essa mente escrava de procurar culpados. Nós temos uma mente cativa à obediência a Jesus Cristo. E isso vai mudar a sua vida. Muda a história de uma pessoa. Muda a história de uma família. Muda a história dos filhos. Porque você vai se desvencilhar de querer tratar as coisas punindo. E Deus não trata ninguém punindo. Deus trata com amor, graça e misericórdia. Isso é tão lindo. Então, queridos, observe o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Quando você encontrar uma pessoa que se passa por quarta pessoa da Trindade, e que fica procurando culpados e erros, e aponta e fala, ei, cuidado com essa pessoa, ore por ela. Porque ela está tentando esconder algo da vida dela, apontando ou criando
situações da vida dos outros. Ore por ela. E diga para ela assim: eu vou orar por você. Porque ela está pedindo ajuda. Amém? Isso é muito sério. Porque o texto que diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. O mesmo texto, versículo 24 diz, 23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Amém? Mas a gente tem que ler o próximo, não pode ficar isolado isso. O 24 diz, sendo justificados, o que? Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos, o texto está nos falando de que todos pecaram. Sim, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas agora nós somos aqueles que somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós não estamos mais debaixo de culpa, nós estamos debaixo da graça. E graça não é uma autorização de Deus para viver no pecado. Graça é Deus nos dizendo, você pode fazer certo o que estava fazendo errado, você pode ter o meu favor imerecido daqui para frente. É por isso que Jesus dá a resposta, ninguém pecou. Ninguém. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que você acha que é consequência do pecado, é Deus te falando, você está passando por isso. Por quê? Porque é para a minha glória se manifestar na tua vida. Então, não viva mais no passado, não viva mais no erro, não fique mais procurando culpados, nem em pensamentos. Porque o que você achava que era para a morte, está sendo para a glória de Deus. Pode aplaudir que é para o Senhor Jesus. Seja ousado em viver na graça. Que as tuas e as minhas obras em Cristo seja tão escandaloso quanto o pecado que a gente fazia antes de aceitar Jesus. Só que a religião nos mostra de que antes nós éramos ousados, precisa vir à noite, precisa fazer isso, vamos fazer, agora eu virei religioso. Não, eu tenho que todo dia dormir às 9 horas, eu não posso ficar até mais tarde no culto, porque agora eu sou crente. Não, queridos, que a gente seja ousado muito mais para fazer a obra de Deus, para servir, para ler a Bíblia, para orar, para falar aquilo que vai edificar, reconciliar vidas com o Senhor Jesus. Porque antes nós éramos muito rápidos para condenar e julgar. Quem está comigo na mensagem? Então Jesus não está procurando culpado, Ele está querendo uma grande oportunidade para manifestar a sua graça e também a sua glória através das nossas vidas. Ao ponto das pessoas olhar para você e para mim e dizer, meu Deus, eu não dava nada. Não que a gente conquistou alguma coisa, mas eu acredito que em Cristo a gente melhora um dia após o outro, sim ou não? A gente vai passando a régua e tem coisa para melhorar. Meu Deus do céu, Senhor, nem eu me aguento hoje. Tem melhorado, mas Deus vai mostrando, filho, você está se deixando ser melhorado pela graça. Então, queridos, pare de ficar olhando somente os teus erros, pare de ficar somente olhando o erro das pessoas, todo mundo tem erro, começa a olhar as tuas virtudes, começa a olhar aquilo que Deus tem colocado na tua vida e na vida dos outros e celebra. Celebra, tem gente que tem filhos, filho pequeno ou filho adolescente que só vê os erros, não dá vontade de ficar junto com pessoa assim. Ou dá? Dá ou não? Celebra. Fala algo bom, fala algo positivo, levanta a pessoa, dá uma palavra de fé, de encorajamento para você mesmo. Se olha no espelho e diz, ei, bonitão. Tá certo que, né? Mas o Espírito Santo dá uma melhorada, sim ou não? Irmãos, é sério, quando o cara saiu do carro para fora, dava para ver que a concorrência estava naquele corpo. Eu disse para Tati, viu a cara do bicho?
É verdade, irmãos, e não é o homem, é o espírito que está na pessoa. É sério, irmãos, quem tem visão aberta espiritual vê na hora. Olhou bem assim, ó. Então diga comigo assim, a partir de hoje, eu quero viver as promessas e os milagres de Deus na minha vida e na minha família. Bem, tudo é uma escolha. E todos os dias é colocado a bênção ou a maldição diante de você e diante de mim. Escolhe. Quando nós levantamos pela manhã, nós decidimos o que vamos pensar. Agora, para as coisas ruins, é só não fazer nada, que já vem. Para as coisas boas, nós precisamos fazer força, nós precisamos dedicar tempo, nós precisamos orar. Sim, por quê? Porque a coisa ruim já vem no pacote. Alguém precisou ensinar o filho ou a filha a murmurar, a reclamar ou a mentir? Não, já vem no pacote. Já vem no pacote. Agora, o que a gente precisa fazer para os nossos filhos, e nós também temos que fazer isso, buscar ensino, se deixar ser ensinado, deixar a graça de Deus vir, buscar ensino, e a gente erra, e a gente diz, Deus, eu não quero mais viver isso, eu quero viver a Tua palavra, e quando vê você tropeça, mas você continua, e a instrução de hoje é, não desiste de fazer certo o que você estava fazendo errado, porque isso é graça. Amém? Não ande debaixo de culpa, porque Deus está olhando o seu coração. Agora, não tente dar migué em Deus. Não tenta dar migué em Deus. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Não quer nada. Está negociando, está ali. O papai está dizendo, ei, eu te conheço, filho. Para. Falta quebrantamento. O Senhor conhece de fato o nosso coração. Então, muitas lutas, dores, não são castigo, é a oportunidade que Deus está te mostrando. Filho, me busca, se prepara, se quebranta. Ouça a minha voz, porque eu quero revelar e manifestar o meu poder sobre a tua vida. Segundo princípio que a gente aprende aqui, o milagre exige obediência e fé. Por quê? Porque Jesus, ele mistura saliva com terra e aplica nos olhos do homem. E aí então ele diz, vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Irmão, será que Jesus não tem poder de fazer com que ele fique curado na mesma hora? Com certeza. Mas o milagre exige obediência e fé. Jesus está nos ensinando aqui que a obediência a Deus ativa e libera o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Jesus está nos ensinando que os céus precisam ser provocados através das nossas atitudes de obediência. Não dá para ficar sentado esperando que Deus vai baixar tudo. Porque o que Ele já fez sem a gente fazer nada, já foi feito. Enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se tem algo que nós não fizemos nada, é justamente a salvação. Ou seja, Deus enviou, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui, nós estamos aprendendo de que a obediência abre as portas dos céus para que o sobrenatural aconteça nas nossas vidas. Tem coisas de Deus esperando você a partir da obediência. Tem bênçãos de Deus esperando você a partir da obediência. E entenda, Deus nos pede para fazer coisas simples e poderosas. Sabe aquilo que você acha que não tem nada a ver? É exatamente ali que está sendo reservado bênçãos de Deus sem medida. Aqueles 10 minutos, para quem não lê Bíblia ainda, 10 minutos de leitura bíblica, 10 minutos de oração. Aquela atitude simples de pedir perdão, de dar um abraço,
de fazer uma oração com a família. Ei, é justamente nas coisas simples que Deus vai liberar coisas poderosas e grandiosas na sua e na minha vida. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Josué, nós vimos no culto marchar 6 dias, uma vez por dia, no 7º dia 7 vezes, tocar trombeta e gritar. É coisas alcançáveis ou não? Sim ou não, queridos? Moisés, estender o cajado para o mar abrir. É simples ou não? Deus é um Deus que vai nos pedir para fazer coisas que está ao nosso alcance. E aí sim, quando a gente faz o natural, o sobrenatural dele se manifesta. Deus nunca vai pedir algo que você não tem, ou algo que Ele já não tenha te dado. Nunca. Porque senão Ele seria injusto. E Deus é 100% justo. Ele nunca vai pedir para você obedecer e fazer algo que você não vai conseguir. Sempre quando Deus te pedir algo, sempre quando Deus te der uma direção, pode ter certeza, na dependência do Espírito Santo, você vai conseguir e vai acessar um próximo nível. Por exemplo, é falado em todos os cultos, homens de honra forjado. Homens de honra forjado. O inimigo tenta, mas é só uma imersãozinha aí. Ei, queridos, não é. Nós temos testemunhos de homens que achavam, eu não vou nisso aí, pastor fala que é isso aqui é só para... Não é, queridos. É algo que transforma. É o sobrenatural de Deus se manifestando no natural. E quando nós começamos a abrir o coração para Deus, você começa a enxergar algo que não enxergava. Você começa a ouvir algo que não escutava. Você começa a viver milagres e promessas de Deus que não estava vivendo e que sempre estava ao teu alcance. Esse homem, ele era cego de nascença. Ele pedia esmola. Mas chegou um dia em que o cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego. Quem é o cego? Eu e você. Por muito tempo nós não vimos Jesus, nós não queríamos nem ver Jesus. Mas Jesus sempre nos viu. E o que Ele está derramando na tua vida é justamente Ele te falando, pare de procurar culpados por aquilo que você viveu, está vivendo ou vai viver. Tudo isso é para que a minha glória se manifeste através da tua vida. Creia. Não entre no senso comum de frases mal colocadas sobre Bíblia, sobre Deus, sobre igreja, sobre milagre. Deus é um Deus que continua fazendo milagres. Nós não cremos de que Deus fazia milagres somente nos tempos bíblicos. Nós cremos que Deus continua fazendo milagres. E estar aqui é um milagre, acordar de manhã é um milagre. Você e eu já passamos por momentos de livramento de Deus que foi por um milagre. Alguns Ele até deixou a gente saber, outros a gente nem sabe. Não podemos viver mais limitados. Por que Deus diz para ele ir até o tanque de Siloé? Porque, queridos, tem coisas que Deus vai pedir para nós fazermos. Quem ama a Deus? De acordo com a Bíblia, o que é amar a Deus? De acordo com a Bíblia, o que é amar a Deus? Obedecer. Amar a Deus não é dizer eu te amo. Obedecer a Deus é quando eu manifesto obediência. O próprio Jesus falou isso. Então Deus está nos levando para um nível de maturidade. Fala, maturidade. É lindo, queridos, nós estarmos no culto, louvarmos, mas aqui não é lugar para receber uma anestesia gospel. Não é lugar para nós receber uma anestesia durante o louvor e depois fechar o entendimento para a palavra e viver de qualquer jeito. Falar o que quer. Nós não fomos criados para falar o que a gente quer.
Nós não fomos criados para fazer o que a gente quer. Em Cristo Jesus, nós morremos para nós mesmos, para que Ele cresça em nós e através de nós. Amém? E aqui está a diferença entre multidão, seguidor e discípulo. Multidão é aqueles que todos buscam Jesus e andam com Ele. Multidão é aqueles que buscam Jesus por o que Ele pode dar. João 6, Jesus dava pão, Jesus dava alimento, Jesus dava milagres, Jesus dava de tudo. Então a multidão seguia Jesus. Mas a Bíblia também fala de seguidores. Seguidores é aquele que está num outro estágio. Ele sai da multidão e agora ele tem entendimento, ele ora, ele lê a Bíblia, agora ele quer um pouquinho de compromisso. Ele não pensa tanto em si, mas ainda ele pensa na Bíblia e nele. Ainda ele pensa nas coisas de Deus e nas coisas do mundo. Ainda ele fala um versículo e posta, mas ainda a linguinha não conseguiu segurar do irmão, da irmã, não sei de quem. Acordar de manhã. Tudo posso naquele que me fortalece. Tim! Postei. Amiga? Deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Seguidor. Então não é a pessoa, mas é o comportamento que nós temos que vai dizer se nós estamos na multidão ou somos seguidores apenas. Seguidor é aquele que ainda está no gospel e no mundo. Entende? É o comportamento. Agora tem aqueles que são discípulos, que não são perfeitos, mas aqueles que assumiram um compromisso. Aqueles que agora estão firmados na rocha e quando tropeçarem, correm para a presença do Pai, dizendo: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar o caminho e vou para a presença do Pai, como Lucas 15, o filho pródigo. Ele cai em si e ele passa então a querer a presença do Pai. Discípulo quer a presença. Porque ele sabe que se ele tem a presença, ele tem todo o restante. Se ele tem a presença, ele tem a casa. Se ele tem a casa, ele tem a fazenda. Se ele tem a fazenda, ele tem tudo que o pai tem. O filho pródigo, ele gasta tudo, ele vive do jeito dele, mas ele cai em si, ele quer voltar para o pai. E quando ele volta, ele encontra um pai que o beija, o abraça e faz uma festa. Nós decidimos que em Cristo, toda pessoa que cair, pecar e entrar nessa igreja, ela vai ser muito bem amada, muito bem acolhida, porque isso é o reino de Deus. E se alguém julgar, condenar, já está sendo julgado por Deus e condenado por Deus. E não está como discípulo de Jesus, está na multidão. Me fiz entender, queridos? Nós, enquanto igreja, nós recebemos a todos. Porque é o que o Evangelho nos ensina. Então você que estava vivendo de um jeito, não sei. Ei, você está no melhor lugar. Um lugar de arrependimento, um lugar de cura, um lugar de libertação. Um lugar onde você pode se abraçar em Cristo e desfrutar da graça dele. Mas pastor, estão me acusando. Não tem palavras de homem que estão acima da palavra de Deus. Não existe, a não ser que você coloque. Mas eu creio que você está colocando a palavra de Deus acima de tudo e de todos. Por que Deus está dizendo, vá lavar-se no tanque de Siloé? Porque ele tinha uma decisão, fala, uma decisão. Nós chegamos na igreja se arrastando e nós temos uma decisão de pegar na mão de Deus para Ele nos levantar ou continuar se arrastando. Nós chegamos na igreja com os pensamentos tudo errado. E nós temos uma decisão de renovar a mente na palavra, na oração, ou continuar pensando tudo que a gente pensava, falar tudo que a gente pensava e dar uma maquiada vindo na igreja. Porque ir na igreja dá para dar uma maquiada. A pessoa só aprende um jeito de esconder melhor o jeito que vivia. Mas ei,
No mundo espiritual, o espírito consegue discernir o que é espiritual e o que é carnal. Então não tente maquiar algo, dar real para Deus. Senhor, eu preciso me arrepender, preciso melhorar, preciso me entregar a Ti. Eu quero viver os Teus milagres, eu quero viver as Tuas promessas. É uma decisão. E ele decide. Por que Jesus diz, vai lavar no tanque de Siloé? Porque ele podia decidir duvidar, ele podia decidir recuar, mas ele escolheu a melhor parte: obedecer. E isso foi parte do processo de cura. Obedecer. Os irmãos estavam quando eu falei do chocolatinho, que eu sempre esqueço o nome, o Snickers. Lembram? Agora pergunto-se, porque eu falei, toda vez que eu paro, o que aparece? O Snickers. Parece que ele ri para mim, de... Agora eu pergunto para os irmãos, eu poderia pegar um Snickerzinho de cantinho, dar uma abertinha? Uma vez, queridos, há muitos anos atrás, faz 9 anos que eu não tomo refrigerante. Glória a Deus, que eu era viciado na Coca-Cola, eu era viciado mesmo, tomava todo dia. Faz 9 anos que eu não tomo um gole de nenhum refri, isso foi libertação para mim. Só que há 9 anos e pouco atrás, quando eu comecei, 9 anos, quando eu comecei a não tomar mais, e eu falei num culto, eu estava num restaurante com a família, e aí eu estava ali e tal, aí quando chegou o irmão, bate nas minhas costas assim, a gente tinha pedido água, e chegou um irmão e disse, pastor, eu estava te cuidando, lá de trás tu ia tomar refrigerante. Eu disse, e você, já parou? Nós temos os olhos muito aguçados para cuidar do outro. O que a gente tem que fazer é cuidar de nós. Me ajuda! Porque quantos olhinhos tem aí virado para mim? E Deus quer que você olhe para você. Estamos juntos? Quando a gente olha para dentro e abre o peito e diz, Senhor, faz uma cirurgia no meu coração de peito aberto. Faz uma cirurgia no meu coração de peito aberto. É isso. Pede para Deus fazer uma cirurgia de peito aberto no teu coração. É transformado. É uma restauração plena. Então o cego poderia duvidar, poderia recuar, poderia desistir, podia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu a melhor parte: obedecer. O milagre, ele já aconteceu, ele só está esperando a obediência. O milagre pode estar após você, nesse culto, perdoar alguém. E esse alguém pode estar aqui no culto. O milagre pode estar logo após você liberar perdão a alguém, ou pedir perdão. E se Deus está te inquietando, faça isso quanto antes. O milagre pode estar em você começar a orar, crer mais. E mesmo em dúvida, dizer, Senhor, eu estou com dúvida do que o Senhor está me direcionando, eu quero crer, me ajuda a crer. O milagre pode estar em você ofertar, dizimar, servir, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, cada um acessa aquilo que crê. Porque, queridos, desculpas a gente pode achar um monte. Eu podia ter várias listas aqui para não estar aqui com os irmãos. Eu podia ter uma lista para não fazer aquilo que Deus está me direcionando. Esse cego de nascença podia ter uma lista, porque ele não está enxergando ainda. Ele está com terra e saliva nos olhos, mas ele não está enxergando ainda. E Jesus diz, vai te lavar no tanque de Siloé. Qual que é a desculpa dele? Lógica que ele poderia dar? Eu não enxergo. Muitas vezes Deus vai pedir para a gente fazer algo que as condições
são contrárias. Mas se Deus disse que é para fazer, vai dar. Peça ajuda. Fale com alguém, porque vai dar certo. E depois, quando ele se lava, ele fica curado. O que é para você fazer? Agora, ele não foi perguntar para alguém, não, ele decidiu obedecer, decida obedecer. E terceiro ponto, Jesus é a luz que transforma realidades. Ele transforma realidades, e a realidade que você acha que era o fim, é a realidade que Deus vai manifestar a glória, milagre e as promessas dele. É na sua casa, é na família que você tem, é no corpo que você tem, é na vida que você tem, é no trabalho que você tem, é na igreja que você está, que Deus manifesta milagre. Porque a ideia sempre eu preciso trocar de família. Muitos pensam, eu preciso trocar de família para ser abençoado. Eu preciso trocar de emprego. Não, queridos, a gente precisa entender que o reino de Deus nos ensina a primeiro resolver o que tem que resolver onde nós estamos. Com as pessoas com quem a gente convive. Para nada ficar amarrado. E aí os milagres começam a acontecer. Se você tem algo para resolver com seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém da igreja, faça isso quanto antes para a tua vida não ficar amarrada. Deus está nos levando para um tempo de maturidade. Não de anestesia gospel. Meninos correm e falam mal. Homens sentam e na base das escrituras resolve o que tem que ser resolvido. Esposas falando mal de maridos. Maridos falando mal de esposas. Ei, como? Entende? O milagre não vai acontecer. Porque o que precisa ser resolvido entre o casal, precisa ser resolvido entre o casal. Então Jesus é a luz que transforma realidades, mas agora apresenta a tua realidade para Jesus, mas não é nada bom, apresenta igual. Apresenta. Porque ele é especialista em mudar realidades. O cego não apenas recebe uma cura física, mas ele também experimenta agora a luz de Cristo em sua vida. Vamos ler o versículo 22, capítulo 9. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Olha o mistério aqui. Os fariseus da sinagoga perguntaram para os pais dele quem tinha curado, porque era sábado. E religioso não olha para o milagre, religioso quer olhar para as regras. Ao invés de celebrar a cura, não, vamos achar alguma coisa de errado e não vamos celebrar. Então Jesus curou no sábado e para eles isso era errado. E pergunta para os pais dizem, não sei quem curou. Idade ele tem, perguntem para ele. Por que os pais falaram isso? Porque os pais estavam com medo, porque se alguém dissesse que era Jesus, seria expulso da sinagoga. Eles não falaram, não testificaram, com medo de ser expulso da sinagoga. Queridos, isso é tão sério, porque Deus muitas vezes vai nos testar, para ver se a gente vai permanecer firme em Cristo, ou se a gente vai negociar. Porque algum relacionamento, alguma amizade, algum ambiente, alguma coisa vai ser colocada em jogo. Entenderam? Permaneça em Cristo. Permaneça em Deus. Não tenha medo de, por ser fiel a Deus, ser expulso, ou uma amizade, ou alguma coisa ficar comprometido. Você vai ser testado.
continue sendo fiel a Deus. Porque amizades, ambientes e lugares não podem estar acima de Deus. Esse homem, ele foi curado e agora ele está prestes a ser salvo. Jesus não está preocupado somente com a cura, Jesus está preocupado também com a nossa salvação. A salvação em primeiro lugar. Mas ele ganhou um bônus, ele foi curado. Então, esse homem foi expulso da sinagoga. Porque quando chegou a vez dele de falar quem o curou, ele diz, olha, eu só sei que fui curado. Jesus me curou. Ele não tentou esconder, ou seja, se é para você dar testemunho do que Deus fez, fale. Porque o que mais tem é crente 007. Não, queridos, é para testemunhar mesmo. É para falar quem te curou, quem te salvou, quem te tirou da lama, quem está te dando agora a paz, que excede o entendimento, lá no trabalho. Agora, não precisa chegar no trabalho e dizer, ei, glória a Deus, aleluia, hein? Bom dia todo mundo, Salmo 28, 91 para todo mundo aí. Ô, chefe, tem uma coisa ruim do teu lado aí, ó, cuidado aí. Não, irmãos, fala comigo, sabedoria. Não pode, vai chegar lá, passa no RH, vai. Não. Ele foi expulso porque não teve vergonha de Jesus. Jesus ouviu então que esse homem foi expulso e foi encontrar ele. Você crê no Filho do Homem? Perguntou. Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Ele adorou. Não porque ele curou, mas porque ele acessou agora o senhorio de Jesus. Ele não adorou porque Jesus deu algo, ele adorou agora porque ele estava na presença de Jesus. Então, queridos, nessa mensagem, Deus não quer mais que a gente viva debaixo de culpa, debaixo de condenação. Deus não quer mais que a gente viva procurando o culpado, se foi o vô, a avó, o pai ou a mãe, ou você mesmo, ou alguém do seu círculo de amizade, família. Não, Deus quer que a gente viva agora debaixo da graça de Deus, com a mente iluminada e por mais difícil que seja, você está procurando ter uma nova mentalidade em Cristo. Uma mente renovada, em que em alguns momentos podem vir pensamentos automáticos, tentando te levar para a culpa, tentando te levar para o medo, tentando te levar para a ansiedade, tentando te levar para o passado. Mas você agora, conscientemente, está sabendo quais são as estratégias do inimigo para impedir a glória de Deus na sua vida. Quais são? Pensamentos fora das Escrituras. Ou seja, se eu estou pensando o que me deixa para baixo, eu não aceito mais, porque agora a minha mente está cativa à obediência a Jesus Cristo. A luta não está fora, a luta está dentro de nós. A batalha não está nas pessoas, a batalha espiritual está nas regiões celestes. É por isso que quando nós nos alimentamos da palavra, nós somos fortalecidos e conseguimos discernir qual é o espírito que age através da pessoa. E através de nós também. Amém? Então aquilo que era para te parar, Deus está te falando que é o motivo para a glória de Deus se manifestar. Tome posse, creia, mas quando Deus falar, vai te lavar no tanque de Siloé, faça o que tem que ser feito. 2007, Deus falou comigo, ei, vai no culto. Eu fui. Eu cheguei na igreja, eu fui para aprender a tocar violão. Uma segunda-feira, encontrei um amigo meu, irmãos, o que eu nunca fiz na vida, sabe o que foi? Tocar violão. Eu não consigo, aqui, mexe aqui, esquece aqui, não dá. E aquele amigo da sexta, sétima série, o Igor, ele me disse, sábado tem culto, vem aí. Eu saí feliz da vida, o Espírito Santo testificou no meu coração, e eu comecei a ouvir a palavra, a mente começou a ser renovada por Deus, e esse processo é eterno, até a glória.
Mas naquele culto, há uma decisão. E quanto mais rápido você decidir, mais rápido serão os milagres de Deus. Todos os dias é dia de decidir por Jesus. Todos os dias é dia de decidir se você vai falar algo bom ou algo ruim. Todos os dias é dia de decidir se a minha boca vai jorrar água doce ou amarga. Porque as duas não tem como. Então diga assim comigo, eu decido ser um canal de bênçãos na minha família, na igreja, no trabalho e por onde eu passar. E aquilo que o inimigo estava usando para tentar me parar, está sendo motivo para a glória de Deus se manifestar na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido o pessoal do louvor vir aqui. O que eu quero te dizer e o que Deus está querendo te passar nessa noite é que existe promessas para a tua vida. Existe milagres para a tua vida e você não veio aqui por um acaso. Eu posso contar uma experiência espiritual? Um minutinho? Foi quando? Quarta passada, Tati? É? Na outra? Foi uma das quarta-feiras, a gente chegou do culto e deixa eu te passar algo importante. Quando você chegar em casa, pegue sua família e faça uma oração. E faça nessa linha, Senhor, obrigado pelo culto, obrigado pela tua presença. Nenhum peso espiritual nos acompanha, somente o Espírito Santo. A nossa casa é consagrada a Jesus, nossos filhos, e nós, antes de fazer qualquer coisa, tem que ir no banheiro, vai fazer nas casas orando, não interessa. Não é para tanto, né, irmãos? Faça uma oração. Agora, se você casal não consegue orar junto, vamos pedir graça e misericórdia para isso começar a acontecer. Amém? Se tem casal aqui que está dormindo separado, o capiroto está fazendo uma bagunça. Não. Mas isso é outra história para outra dia. Nós chegamos em casa, as crianças foram dormir, todo mundo dormindo, e a gente está no quarto. Sabe aquele momento que está assim, os pensamentos ainda do culto, né? Quando eu escuto um negócio mexendo no corredor, a porta estava aberta, vindo do quarto e tal, eu pensei, a Tati também escutou, eu digo, que estranho. Eu pensei, a Isabel está vindo e não veio. Eu levantei, fui lá, olhei, estava dormindo, eu cheguei, ela estava se fazendo, eu fui no cara dela assim, olha, amor. E ela dormindo, ferrada no sono. Eu disse, não é ela. Porta do quarto do vidro fechada, eu disse, meu Deus. Quando eu saio do quarto e passo no corredor, me dá um arrepio, irmão, assim. Eu disse, papai, é espiritual. Eu entro no quarto, a Tati está sentada na cama, eu faço assim para ela. Tipo, vamos orar. Eu pego a Bíblia e começo a orar salmo em voz alta. Em nome de Jesus, essa casa é consagrada. E começo a ler salmo e orar e orar. Irmãos, é sério, veio assim, nunca tinha acontecido. Só em 2007, quando eu estava no meu quarto, quando eu me converti. E eu orando, e a Tati ali também, pesou. E eu continuei orando, disse, eu sei quem que é, em nome de Jesus. Está consagrado. Fui lá no quarto, olhei as crianças dormindo, irmãos. É isso que Deus promete. Ele guarda. Porque está fora, não está dentro. Ele está guardando teus filhos, está guardando tua vida. Creia. Só que a opressão pode vir, e não é para ter medo, é para você usar o que Deus te deu. O quê? Palavra. Use a palavra. Creia na palavra. Porque o mundo espiritual só respeita o nome de Jesus e a palavra dele.
não sou eu, não é você. Diz, ei, em nome do Gabriel, em nome do pastor. Tchau. É em nome de Jesus. Tem gente que está preocupado mais com pessoa do que com Jesus. Ei, fale de Jesus. Ok. Oramos ali, passou. Disse, benção. Pagamos. Será que vamos botar as crianças no... Não precisa, Deus está guardando tudo. Deitamos. De novo. Barulho. Eu disse, ué. Vou lá de novo. Mas peguei a espada. Quando eu estou indo no quarto, eu vejo um gato, irmãos. Um gato. Tinha entrado na casa e estava lá, dentro do guarda-roupa. Primeiro, eu volto para o quarto, depois de meia hora orando, eu falo para Tati, era um gato. Ela... era um gato. Mas eu entendi a estratégia do inimigo. Ele quer tirar a tua visão espiritual e trazer para a natural. Porque por ser um gato, não significava que não era espiritual. E é exatamente assim que o inimigo quer agir. Ele quer te tirar a visão espiritual, te levando para a natural, e você achar assim, não é nada. Pegou? Então nós não espiritualizamos tudo, mas cuidado, querido, busque discernimento, porque ele pode estar te distraindo com coisas naturais, porque a experiência espiritual que a gente teve ali foi espiritual. E se era um gato, um cachorro, um dinossauro, não interessa, mas que foi um... Pegou ou não? Agora, não matei o gato, né, irmãos? Peguei o gato, botei para fora e tal. Então o que eu quero te dizer é cuidado, porque o inimigo quer distorcer a tua visão espiritual, trazendo para a natural. Ele quer fazer com que você ore, busque, mas depois você pense assim, eu? Nem foi Deus. Eu sou bom. Ou seja, tem pessoas que antes do trabalho pedem um emprego para Deus, depois que tem, diz, olha o meu currículo. Tá achando o quê? Tem pessoas que antes oram para Deus, mas quando Deus diz, ok, entrega alguma coisa agora, diz, vai saber, Deus, sou eu que tenho que acordar, né? Tem gente que está no leito de um hospital, querido, e pede oração, e depois quando Deus cumpre a promessa, quer saber? Nem é isso tudo, nada. Foi os médicos. O inimigo é especialista em fazer isso. Porque logo ali na frente, vem a queda. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma igreja madura, espiritualmente, que tem discernimento, que obedece, que não é perfeita, mas não quer viver no erro. E aquilo que veio para te destruir, na verdade hoje Deus está falando, é o motivo para a glória de Deus se manifestar na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus, te convido a ficar de pé. Louvamos a Ti, Jesus, Tu és o nosso Senhor e Salvador.